Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Com certeza uma das frases mais famosas da Bíblia e talvez uma das mais incompreendidas. Então vamos mergulhar nisso e tentar desembrulhar o que essa bem-aventurança realmente significa. E para guiar a gente nessa exploração, vamos usar como base o capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse capítulo se dedica inteiramente a essa passagem, então vai ser a nossa bússola para desvendar esse mistério. A grande questão, então, é essa. O que, afinal de contas, significa ser pobre de espírito? Será que é um elogio à ignorância, à falta de dinheiro? Ou será que é algo muito mais profundo? Ok, vamos começar colocando os pingos nos is. O texto já nos dá de cara uma definição que, olha, desafia bastante aquelas interpretações mais comuns que a gente ouve por aí. E aqui está o pulo do gato. Ser pobre de espírito não tem nada a ver com o QI da pessoa, nem com a conta bancária. Tem a ver com a atitude da alma. É sobre a pessoa que entende seu lugar no universo, sabe? Que não se acha o centro de tudo e, acima de qualquer coisa, é humilde. E o mais interessante é esse contraste. O texto diz que muita gente zombou dessa máxima simplesmente porque não a entendeu. Não se trata de ser ignorante ou de não ter bens. Pelo contrário, trata-se de ser humilde, de ter um coração simples e de reconhecer que existe algo maior. É uma condição do espírito, não da mente ou do bolso. E claro, isso nos joga direto no meio de um conflito clássico, uma verdadeira batalha interna que todo mundo trava, orgulho contra humildade. Essa citação do texto já define o campo de batalha, né? O orgulho é pintado ali como o grande inimigo do progresso espiritual, o principal obstáculo para alguém se tornar pobre de espírito. O texto detalha muito bem esses dois opostos. O orgulho faz a pessoa focar só nela mesma, acreditar que sabe tudo e até desprezar aquilo que não consegue entender. É descrito como uma espécie de revolta. Já a humildade é o caminho inverso. É submissão, abertura, é reconhecer que sempre há mais para aprender. E essa imagem da couraça é simplesmente genial. O orgulho funciona como uma armadura que cega a pessoa. Ela fica presa nas próprias certezas, sabe? Totalmente incapaz de enxergar a realidade espiritual que está ao redor. Para deixar essa dinâmica toda mais clara, o Evangelho usa parábolas e ensinamentos bem diretos de Jesus. Vamos ver como essa ideia de se exaltar ou se humilhar funciona na prática. A primeira cena é muito forte. Imagina só. Os discípulos perguntam quem é o maior no reino dos céus. Jesus não aponta para o mais inteligente ou para o mais poderoso. Não. Ele chama uma criança e a coloca no meio de todo mundo. Então, a grande sacada é essa. A verdadeira grandeza, do ponto de vista espiritual, está na simplicidade e na humildade de uma criança, que não tem as pretensões nem o orgulho de um adulto. Logo depois, vem a parábola da festa de casamento. É uma lição de etiqueta que carrega um significado espiritual gigantesco. A instrução é bem clara. Quando chegar numa festa, não saia correndo para pegar o melhor lugar. A lógica é bem simples, na verdade. Quem se coloca em destaque corre o risco de passar vergonha, de ser publicamente humilhado, se chegar alguém considerado mais importante. O orgulho, no fim das contas, arma uma armadilha para si mesmo. E aqui está a moral da história, a lei universal que essa parábola ilustra. É uma inversão completa da lógica do mundo. A exaltação vem justamente para quem não a busca, para quem se coloca numa posição de servir. Isso tudo nos leva a uma ideia que é, no mínimo, fascinante. O conhecimento espiritual não se adquire do mesmo jeito que o conhecimento intelectual. Nessa oração, Jesus basicamente celebra o fato de que as verdades divinas não são reveladas para os sábios e entendidos do mundo, aqueles cheios de orgulho intelectual, mas sim para os pequenos, ou seja, para os humildes de coração, os pobres de espírito. Certo. Então, juntando todas as peças, qual é o propósito da nossa inteligência, das nossas habilidades? O texto conclui amarrando tudo isso na missão do ser humano aqui no mundo. A inteligência, por si só, não é o objetivo final. Ela é um instrumento, uma ferramenta que recebemos. O mérito não está em ser inteligente, mas no que se faz com essa inteligência. A missão, portanto, fica bem clara. É usar os talentos que a gente recebe não para a nossa própria glória, mas para o bem de todo mundo. Abusar dessas capacidades usando-as com orgulho e egoísmo
é se desviar completamente do propósito da vida. E essa frase do texto é quase um lembrete sóbrio e bem direto. A humildade, que é a chave para ser pobre de espírito, é descrita como a virtude mais esquecida na nossa jornada. E a gente termina com essa reflexão. Se o texto estiver certo e o orgulho for mesmo a raiz de tantos problemas e sofrimentos, de que formas a prática da humildade, que é o verdadeiro sentido de ser pobre de espírito, poderia transformar não só uma vida, mas o mundo inteiro? Fica aí a questão para a gente pensar.